embora, lindona, porque tem gente que tem medo do sobrenatural. Você tem? Você tem medo de ver um milagre acontecer? Se você não tem, ou se você tem, vamos que vamos mergulhar na palavra de Deus para nos esclarecer mais a respeito disso. Capítulo 6 de João, a partir do verso 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Gente, imagina isso! Aproximando-se do barco e ficaram todos possuídos de temor. Não é para menos. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Imagine você estar no barco, um vento agitado, o barco balançando e de repente vem uma pessoa andando por sobre o mar. Gente, quem é que não vai ficar com medo? Essa mesma passagem aqui em Mateus e em Marcos fala com mais detalhes. Disse Mateus e disse Marcos que os discípulos gritaram de terror. Imagine isso, um bando de homens gritando. Mas Jesus nos mostra aqui todo o seu poder, toda a sua majestade e como ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre tudo aquilo que ele criou. Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E ele, que estava aqui andando por sobre o mar, nos ensina também aquilo que nós podemos fazer. Você já imaginou você andando por sobre o mar? Sim, você pode fazer isso. Pode. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante isso. Diz que Jesus fez muitos sinais e maravilhas e obras maiores nós iríamos fazer. Mas a nossa fé é tão pequena que muitas vezes não conseguimos agir no sobrenatural, que é algo que Deus deixou para nós. Afinal, o sobrenatural é o natural do crente. O nosso viver é mais sobrenatural do que o natural. Afinal de contas, somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E isso faz toda a diferença. Jesus nos mostra aqui tudo o que podemos fazer, tudo o que é lícito de acordo com a sua palavra, e não com vãs filosofias ou conversa disso, daquilo outro, que o inimigo coloca para nos ensinar. Não, é aqui, de acordo com a sua palavra. Isso, mova-se também no sobrenatural. Busque isso. Aqui, daquilo que Deus deixou para você. Afinal, Pedro também andou. Aqui em João não relata, mas em Mateus diz isso, que Pedro foi com Jesus. Aliás, ele foi até Jesus e voltou com Jesus, mesmo tendo afundado. Ele andou. Eu já escutei vários relatos de maravilhas, milagres e muito mais que os homens tementes a Deus, fervorosos, homens de oração, avivalistas, fizeram muito no reino de Deus. Mas esses dons e essas maravilhas que Deus deixou para nós, não é para nós, mas para o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo. Sim, podemos mergulhar no sobrenatural com a nossa responsabilidade, que um dia vamos dar conta. Então não tenha medo, porque aquilo que é de Deus, não faz medo algum. Agora as mentiras do inimigo vai te causar medo, mas quando você conhece o sobrenatural de Deus, você vai entender que é supernatural o sobrenatural na nossa vida. Cheiro no teu coração, curta, comenta, compartilha e ore fervorosamente e peça ao Senhor para colocar
sobre a sua vida, dons, talentos e muitas outras coisas que Ele tem para você, que está aqui na Palavra de Deus. Tchau!